Em relação ao conteúdo, para quem ainda não sabe, incrivelmente, alguns ainda não sabem, demografia. Dentro de demografia, a gente vai estudar 4 pontos principais: pirâmides etárias, teorias demográficas, indicadores sociais e indicadores econômicos. É isso que está na prova. Começando pelas teorias, lembrem quais são as 4 teorias que a gente estudou: malthusiana, neomalthusiana, ecomalthusiana e reformista. Pode ter as 4 ou uma dessas 4 na nossa avaliação. Vou começar pela primeira, obviamente, que é a malthusiana. Então, a malthusiana, ela observava que a população tinha um crescimento muito rápido, crescia com uma progressão geométrica, enquanto a produção de alimento crescia como se fosse uma projeção aritmética. Então, segundo Malthus, tinha muita gente para pouco alimento e isso ia causar um colapso. A teoria de Malthus ela é invalidada. Primeiro, que a produção de alimento ela acompanha, sim, o crescimento populacional. Se a gente for ver, por exemplo, na Revolução Verde, após a Revolução Verde, hoje a gente tem uma produção de alimentos absurda. Alimento tem para todo mundo, o que falta é recurso para conseguir adquirir os alimentos. Então, essa teoria que não tem produção de alimentos suficiente para alimentar a população é furada. Teoria neomalthusiana, que vai dizer que a culpa da pobreza e do crescimento populacional está nas pessoas pobres. Então, as pessoas pobres, principalmente na América Latina, África e parte da Ásia, vão ser responsáveis pela pobreza do planeta. Essa teoria também ela vai ser quebrada depois. Basta a gente analisar que, na verdade, o que gera a pobreza é justamente a má distribuição de renda, a concentração de renda que acontece nos países. Então, quando a gente fala que o Brasil é pobre, o Brasil, a distribuição de renda, as políticas públicas que existem no Brasil faz com que as pessoas sejam pobres. Não são as pessoas pobres que afundam o país na pobreza. Se a gente tivesse investimento em saúde, educação, geração de emprego, a gente ia perceber que o país também ia passar por um grau de desenvolvimento mais elevado. E é justamente a teoria reformista que vai vir quebrar isso, porque a teoria reformista vai dizer que não são os pobres os responsáveis pelo fracasso. O responsável pelo fracasso é o Estado, é o capital. Ele que vai gerar toda a desigualdade, ele que vai gerar a pobreza que existe no planeta. Essas são as 3 principais. E por último, a ecomalthusiana, a gente não pode deixar de esquecer, que vai também colocar a culpa nos pobres. Vai dizer que são os pobres os responsáveis pela distribuição do meio ambiente. Furada também, porque quando a gente vai analisar, maior consumo de água, maior emissão de poluentes, maior destruição da biodiversidade, está concentrada nos países ricos. E aí a gente volta a culpar o Estado e o capital, porque no sistema capitalista a gente prega o consumo. Então, o alto consumo gera degradação do meio ambiente, porque a gente precisa extrair cada vez mais do meio ambiente para trazer essa necessidade de consumo, para gerar produto para ser consumido. E quem mais consome é quem mais tem dinheiro. Então, são os países ricos e não os pobres que são os principais culpados pela destruição do meio ambiente. Essas são as 4 teorias que a gente estudou, resumindo aqui rapidinho. E aí, pirâmides etárias. Para falar de pirâmides, eu vou mostrar aqui para vocês. Espera aí. Tirar meu rosto e colocar a tela. A gente já conversou sobre as pirâmides etárias. Já disse que é algo que, com toda certeza, vai aparecer na nossa avaliação. Vai ter algumas questões de pirâmide etária. Então, é importante ter um pouco de atenção aí nesse conteúdo, dar uma revisada para sair bem na prova, né? Espera aí que a linha não saiu reta. Então, quando a gente pensa nas pirâmides, eu vou fazer uma pirâmide aqui. Geralmente as pirâmides elas são retas, viu? Mas essa aqui não vai seguir esse padrão, não. Liberdade de expressão, liberdade artística. É mais ou menos isso aqui, né? Essas são as pirâmides etárias. É quase isso. E aí, quando a gente vai observar a pirâmide, a gente vai ver que essa pirâmide em especial, ela tem um formato realmente como de uma pirâmide, né? Base larga, topo estreito. Isso é uma pirâmide quando a gente vai analisar o formato. O que é que você precisa observar? A base da pirâmide. O que é que a base representa?
sempre que a gente olha a base da pirâmide, a gente está falando de taxa de natalidade, taxa de fecundidade. As crianças estão sendo representadas nesse pedaço aqui da pirâmide. Então, com isso, você consegue perceber. Geralmente, países menos desenvolvidos têm uma base de pirâmide mais larga, porque a taxa de natalidade é bastante elevada. A taxa de mortalidade infantil também tende a ser muito elevada em países mais pobres. Então, o que precisa ser analisado aqui é justamente essa parte. Quando você vai analisar taxa de fecundidade, natalidade e mortalidade infantil. Você vai analisar a base da pirâmide, que é onde estão as crianças. O topo da pirâmide, a gente sabe que é onde estão localizados os idosos. Então, quando a gente fala do topo das pirâmides, a gente está falando de expectativa de vida. Então, você observa a expectativa de vida. Países menos desenvolvidos tendem a ter o topo da pirâmide mais estreito. Isso é uma realidade aí de grande parte dos países menos desenvolvidos. E o centro da pirâmide vai representar a população economicamente ativa, justamente a parcela da população responsável por movimentar a economia. Então, não é só isso que a gente vai conseguir perceber na pirâmide. Se você tem uma base larga, um topo estreito, que é típico de países menos desenvolvidos, você sabe que tem pouco investimento em saúde, pouco investimento em educação também. Isso é um fato, 100% das vezes é isso que acontece? Não, mas é a realidade de grande parte dos países subdesenvolvidos. Baixo investimento em educação e saúde, taxa de natalidade elevada, taxa da expectativa de vida baixa. Geralmente é isso que acontece. E mortalidade infantil também alta. Toda a pirâmide vai ter o formato tradicional de uma pirâmide? Obviamente que não. A gente começa a observar que algumas pirâmides, por exemplo, elas têm aqui o topo mais estreito, vão ficar um pouco mais largas no centro e estreitar de novo na base. Isso dos dois lados. Deixa eu ver se eu consigo aqui fazer simétrico. Não é bem isso, né, gente? Ficou parecendo um vaso bem mal feito, mas é mais ou menos isso. Base estreita, o topo sempre vai ser mais estreito que o centro, não tem como, porque o centro vai apresentar justamente a grande parte da população de jovens adultos. Então, eles estão localizados aqui. Típico da onde países europeus, países desenvolvidos, eles tendem a ter a base da pirâmide mais estreita. Agora, tem não é tão estreito, né? Seria algo mais, tipo, assim. Tá ficando cada vez pior esse desenho, mas tudo bem. Quando o topo da pirâmide, quando a base da pirâmide fica muito estreito, a gente está falando de países altamente envelhecidos. Então, a gente está falando de países como, por exemplo, países da Ásia, a gente está falando do Japão, a gente está falando de países com alto grau de desenvolvimento e qualidade de vida bastante elevada. Com isso, a população idosa tende a crescer e a idade chega próximo de zero. Então, olhem depois a pirâmide etária. Teve uma turma que me perguntou, professor, o número de mortes que teve na Itália chega a afetar a pirâmide etária? Não. A Covid-19 não consegue alterar a pirâmide etária. Pelo menos dos países que eu analisei os dados, o número de mortes não chega a próximo 1,5% da população. E 1,5% da população que morre não está concentrada em uma única faixa etária, né? Se a gente falasse que 1% da população morreu e esse 1%, 1,5%, 2% tivesse todo concentrado ali na população acima de 80 anos, poderia trazer uma alteração para a pirâmide etária. Mas a gente está falando de crianças, de adultos, de jovens, de idosos. Então, são muitas pessoas que morrem, mas só que elas estão distribuídas ao longo da pirâmide e não vai conseguir trazer uma alteração significativa quando a gente comparar a pirâmide de 2020 com a pirâmide de 2019 e 2021. Então, não chega a alterar a pirâmide. Questão boa para a prova isso, viu? Quem sabe? Fica a dica aí. E aí as taxas. Quando a gente fala das pirâmides, a gente já falou de algumas taxas, né? As taxas dos indicadores sociais, a gente está falando de taxa de natalidade, mortalidade infantil, mortalidade, expectativa de vida. Todas essas taxas são importantes a gente conhecer. Então, faz uma listinha. Eu fiz uma lista, na verdade. Se vocês voltarem aí algumas aulas, vocês vão ver que tem uma lista já feita com as principais taxas, os principais indicadores econômicos e sociais e uma explicação rápida sobre cada um deles. É para decorar? Claro que não. É para você entender. E os nomes, eles são quase autoexplicativos. Taxa de natalidade tem a ver com o quê? Natal. Natal tem a ver com o quê? Presente. Quem gosta de presente? Principalmente criança.
Não sei, essa é a minha lógica. Então, taxa de natalidade tem a ver com crianças, nascimentos. Taxa de mortalidade, número de mortes. Mortalidade infantil, crianças mortas. Então, os nomes eles são bem autoexplicativos. Expectativa de vida, a expectativa que você tem de quantos anos você vai viver. Basicamente isso. Os indicadores econômicos, PIB, PNB. PIB e PNB, pelo amor de Deus, né? Todo mundo lembra, aí tá na cabeça. Não preciso nem revisar isso aí, que cada um tem uma ótima experiência com esses indicadores. Nem preciso falar para não trazer gatilho aqui. Mas são esses os indicadores. Em resumo, é isso que está na nossa avaliação. São 10 questões, vai estar tranquilo para quem assiste aula e para quem estuda. E é isso. Qualquer dúvida, é só me perguntar. Beleza? O professor vai ser, tipo,